A principal CPI da Assembleia Legislativa está investigando porque o governo de São Paulo está pagando bem mais caro por remédios produzidos numa fábrica que foi construída pelo próprio governo e depois concedida à iniciativa privada. A FURP, Fundação para o Remédio Popular, também é alvo de uma investigação no Ministério Público e já teve as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. O repórter Roberto Paiva acompanha desde a semana passada os trabalhos da comissão e traz as informações ao vivo. Boa noite, Paiva. Boa noite, Kovalik. Boa noite a todos. Pelas primeiras informações desse trabalho que os deputados vêm realizando aqui ao longo das semanas, já é possível afirmar que a construção dessa fábrica foi um péssimo negócio para o governo do estado. Ela custou cerca de 150 milhões de reais e aí a fábrica fornece remédios para o governo com preços maiores que aqueles praticados no mercado. O prejuízo estimado em um ano é de mais de 50 milhões de reais. Os deputados agora vão dar uma parada na CPI, porque vai ter o recesso, volta em agosto, e os detalhes dessa CPI você vê agora na reportagem. A CPI apura irregularidades na FURP, a Fundação para o Remédio Popular, ligada à Secretaria de Estado da Saúde. Os deputados da comissão, que tem na presidência o deputado Edmir Chedi, do DEM, partido da base de apoio governista, querem saber por que o governo do estado construiu uma fábrica de remédios da FURP em Américo Brasiliense, no interior paulista. A fábrica foi inaugurada em 2009 pelo governo de José Serra, do PSDB, com o objetivo de produzir remédios para pacientes do SUS. Mas, uma década depois, ainda não atingiu a capacidade total de produção. Segundo o presidente da CPI, a fábrica ficou totalmente parada por 3 anos e hoje fica ociosa em 75% do tempo. Esta semana, o coordenador de assistência farmacêutica da Secretaria Estadual da Saúde, Vitor Hugo Travassos, foi ouvido na CPI. Perguntado se a construção da fábrica era necessária, ele deu a seguinte resposta. Eu não sei o que levou o governo, que estudo, que orientação o governo teve naquela época para entender que precisava de uma fábrica. Fábrica nunca é demais, desde que você tenha necessidade dela. A CPI também investiga os custos da obra, orçada em 124 milhões de reais, mas custou bem mais do que isso. Houve um sobrepreço a título de reequilíbrio econômico financeiro em função do prazo a maior que a fábrica levou para ser construída, na ordem de 22 milhões de reais. O governo fez em 2013, durante a gestão de Geraldo Alckmin, do PSDB, uma PPP, parceria público-privada, que concedeu à administração da fábrica a CPM, a concessionária paulista de medicamentos. Segundo a CPI, o governo de São Paulo paga caro pelos remédios. Gasta 90 milhões de reais por ano com os medicamentos produzidos na fábrica em Américo Brasiliense. O próprio governo reconhece que se fosse comprar os medicamentos no mercado, pagaria quase 3 vezes menos e que tem um prejuízo por ano de 56 milhões de reais. O superintendente da FURP disse que os valores pagos estão previstos em contrato e que até hoje nem ele e nem o governo de São Paulo encontraram uma saída. Para sair, tem que sair preferencialmente sem judicializar. Por isso, nós criamos 2 comissões, uma interna com a CPM, outra externa, contratando um agente externo, que é a FIPECAF, que estão fazendo estudos, as 2 comissões, para chegar numa saída para esse contrato. Enquanto a solução não chega, a FURP continua produzindo na fábrica em Américo Brasiliense apenas 14 dos 96 tipos de remédios que deveria produzir. A assessoria do ex-governador José Serra informou que deve-se investigar se de fato houve irregularidades nas obras da fábrica e tomar todas as medidas cabíveis se isso for confirmado. Júlio Semeghini, que na época era secretário de Planejamento do governo Geraldo Alckmin, disse que a PPP foi necessária para retomar as atividades da fábrica, que estava parada, e reduzir os gastos com a manutenção. A concessionária paulista de medicamentos disse que a remuneração da PPP é aquela que foi definida no edital para a prestação de diversos serviços. A CPM informou ainda que está realizando os investimentos nos prazos e condições acertados em contrato.